Você já ouviu falar em Bitcoin, Ethereum, Dogecoin e coisas parecidas? Aposto que sim, mas você sabe exatamente como tudo isso começou? Como uma moeda virtual, sem lastro físico, sem banco central por trás. Conseguiu não só sobreviver, mas criar um mercado de trilhões de dólares e mudar completamente a forma como a gente enxerga o dinheiro? Pois é, essa história é cheia de mistérios, reviravoltas e, claro, muito dinheiro. Hoje eu vou te contar como as criptomoedas surgiram, o que exatamente elas são, quem ficou milionário com isso, como o mercado está se comportando agora e, principalmente, o que esperar para o futuro, especialmente com o avanço da inteligência artificial. Então já deixa o like, se inscreve no canal para não perder nada e vem comigo que essa história vai te surpreender. Bom, minha gente, tudo começou lá em 2008, em meio à pior crise financeira desde a Grande Depressão de 1929. Os bancos estavam quebrando, o mercado imobiliário americano entrou em colapso e o mundo inteiro estava de joelhos diante de um sistema financeiro falido e descontrolado. Foi nesse cenário caótico que um nome misterioso apareceu na internet: Satoshi Nakamoto. Até hoje ninguém sabe quem é essa pessoa ou grupo de pessoas, mas o que ele fez mudou o mundo. Satoshi publicou um artigo chamado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, que em tradução livre seria algo do tipo Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto. Esse artigo apresentava uma ideia revolucionária: uma moeda totalmente digital, descentralizada, baseada em blockchain. Para quem nunca tinha ouvido falar nessa palavra, gente, blockchain é uma tecnologia que permite o registro e compartilhamento de transações de forma descentralizada. Essa tecnologia é usada para criar um livro-razão inalterável, ou seja, um registro que não pode ser modificado sem o consenso de todos os participantes. Todas as transações ficam registradas de forma transparente, imutável e segura. O grande diferencial, portanto, é que ninguém controlaria essa moeda. Uma moeda absolutamente livre, sem governo, sem banco central e sem intermediários. Apenas um código criptografado e uma rede de computadores espalhada pelo mundo. Em janeiro de 2009, o primeiro bloco de Bitcoin, que ficou conhecido como Bloco Gênesis, foi minerado. E assim o Bitcoin nasceu. No começo, ninguém dava muita bola. Era só um experimento estranho para alguns nerds de tecnologia. Mas aí veio o primeiro grande marco. Em 2010, um programador chamado Laszlo Hanieks fez a primeira transação real usando Bitcoin. Ele comprou 2 pizzas por 10 mil Bitcoins. Na cotação de hoje, gente, isso valeria mais de 600 milhões de dólares. Mas provavelmente é nesse ponto que você fica se perguntando o que significa na prática minerar um bloco de Bitcoin. Quando essa informação saiu nos noticiários, muita gente ficou sem entender nada do que isso realmente significa. Mas é agora que você vai entender de uma vez por todas essa misteriosa mineração digital. Bom, gente, a mineração de criptomoedas é o processo pelo qual novas moedas digitais são criadas e as transações na rede blockchain são verificadas e adicionadas ao livro Razão Público. Para entender como funciona de verdade, é importante explorar os bastidores técnicos desse processo. Então vamos lá. Mineração é o processo de resolver complexos problemas matemáticos para validar transações e criar novos blocos em uma blockchain. O termo mineração é usado porque o processo é comparado à mineração de ouro. É trabalhoso, consome recursos como eletricidade e poder computacional, e no final, a recompensa dos mineradores é uma espécie de pepita digital, a criptomoeda. A ideia é que qualquer pessoa com poder computacional suficiente poderia participar da rede e ajudar a mantê-la funcionando de maneira segura. Agora vamos para um exemplo prático de como tudo isso funciona. Quando alguém faz uma transação em Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda baseada em blockchain, essa transação é enviada para a rede. Por exemplo, se você transfere um Bitcoin para um amigo, essa transação fica registrada em um pool chamado mempool, que é uma espécie de fila de transações pendentes. A partir daí, os mineradores, que nada mais são do que computadores ou sistemas especializados, pegam essas transações do mempool e tentam formar um novo bloco na blockchain.
Para que esse bloco seja aceito pela rede, os mineradores precisam resolver um problema matemático extremamente difícil chamado de hash. Esse problema é baseado no algoritmo de consenso Proof of Work, que é o mais comum no Bitcoin. O desafio é encontrar um valor chamado nonce, que é um número aleatório que, quando combinado com os dados do bloco e passado pelo algoritmo criptográfico, gere um valor que atenda a um critério específico. Para encontrar esse valor, os computadores dos mineradores precisam fazer milhões de tentativas por segundo até encontrar a resposta certa. Resumindo, o processo é basicamente uma competição entre mineradores para ver quem consegue resolver esse problema primeiro. Bom, assim que um minerador encontra o valor correto, ele anuncia a solução para a rede. A rede verifica se o valor está correto e, se estiver, o novo bloco é validado e adicionado à blockchain. Com isso, finalmente, o minerador que resolveu o problema recebe uma recompensa em criptomoeda. Assim, o minerador é incentivado financeiramente a continuar participando da rede e ajudando a garantir sua segurança. E é aí que mora o segredo. A blockchain é mantida segura por meio desse processo de mineração porque ele cria o chamado consenso de rede. Como cada bloco é ligado ao bloco anterior por meio de um hash, é praticamente impossível alterar qualquer informação registrada sem ter que refazer o trabalho de todos os blocos subsequentes, o que demandaria um poder computacional absurdo. Para que um ataque tenha sucesso, o invasor precisaria controlar mais de 50% do poder computacional da rede. E como a rede do Bitcoin, por exemplo, é distribuída entre milhares de mineradores ao redor do mundo, um ataque desse tipo é altamente improvável. É isso que faz com que o Bitcoin e outras criptomoedas baseadas em blockchain sejam extremamente seguras. No início, gente, minerar Bitcoin era algo simples. O Satoshi Nakamoto minerou o primeiro bloco usando apenas um computador comum. Na verdade, nos primeiros anos, qualquer pessoa com um bom PC conseguia minerar Bitcoin sem dificuldade. Mas com o aumento do valor do Bitcoin e o crescimento da rede, o processo de mineração ficou muito mais competitivo. Hoje, a mineração é feita usando hardware especializado, como por exemplo as GPUs, as placas de vídeo, que passaram a ser usadas porque são muito mais rápidas para processar algoritmos criptográficos. Essa fase impulsionou o mercado de placas de vídeo, por isso muitas GPUs ficaram caras e difíceis de encontrar. Além disso, hoje a mineração de Bitcoin e outras moedas importantes é feita principalmente com dispositivos chamados ASICs, que são chips desenvolvidos especificamente para mineração. Um ASIC é capaz de fazer trilhões de cálculos por segundo, tornando-o muito mais eficiente para a mineração. A verdade é que a mineração hoje é um jogo para grandes operações industriais com milhares de ASICs trabalhando juntos em data centers. As fazendas de mineração estão localizadas em países com energia barata, como a China, a Rússia, o Cazaquistão e os Estados Unidos. E é nesse ponto que entram os problemas e as críticas à mineração. Apesar da segurança e do potencial de lucro, a mineração de criptomoedas tem um alto consumo de energia. A rede do Bitcoin consome mais energia que alguns países inteiros, como a Argentina, por exemplo. A isso soma-se o impacto ambiental, já que boa parte da energia usada vem de fontes não renováveis. Outro ponto de atenção é justamente a desigualdade, porque como o processo exige equipamentos caros e muita energia, a mineração ficou concentrada nas mãos de grandes operações industriais, tirando o poder dos mineradores individuais. Resumindo, gente, a mineração de criptomoedas é um processo complexo, baseado em matemática e tecnologia, que envolve alto poder computacional, consumo de energia e competição global. Mas mesmo com os desafios, o mercado de criptomoedas continuou crescendo. Em 2013, o Bitcoin bateu a marca de $1.000 por unidade pela primeira vez. Depois disso, vieram os altos e baixos, quedas bruscas, ataques hackers e regulações de governos tentando entender o que estava acontecendo. Mas o mercado nunca parou. Novas criptomoedas começaram a surgir, como o Ethereum, que trouxe o conceito de contratos inteligentes, o Litecoin, o Ripple e até memes, como o Dogecoin, que nasceu como uma piada, mas virou uma sensação mundial depois que o bilionário norte-americano Elon Musk começou a promovê-lo no Twitter.
E sim, gente, algumas pessoas realmente ficaram milionárias com criptomoedas. Entre os primeiros milionários estão nomes como os irmãos Cameron e Tyler Winklevoss, aqueles mesmo que processaram o Mark Zuckerberg por causa do Facebook. Eles compraram milhões de dólares em Bitcoin logo no começo, quando valia menos de 10 dólares por unidade. Hoje, eles são donos da exchange Gemini e possuem fortunas de bilhões de dólares. Outro exemplo famoso é o de Vitalik Buterin, o criador do Ethereum. Ele lançou o Ethereum em 2015 e hoje sua fortuna ultrapassa 1 bilhão de dólares. E claro, temos o caso do Elon Musk e a Dogecoin, que com alguns tweets conseguiu valorizar o ativo em mais de 10.000% em poucos meses. Mas não foi só sucesso não, meus amigos. Muita gente também perdeu tudo no mercado de criptomoedas. Como a gente já sabe, a volatilidade é extrema. O caso mais famoso é o colapso da Terra Luna e da FTX, que chegou a ser uma das maiores exchanges do mundo e faliu em questão de dias, causando um rombo de bilhões de dólares para investidores. Agora, o mercado está em um momento de transição. Os governos estão começando a regular o setor, as exchanges estão sendo mais fiscalizadas e o conceito de criptomoeda está sendo integrado a novas tecnologias, principalmente a inteligência artificial. Aliás, o gigantesco mercado de inteligência artificial e criptomoedas já está começando a se cruzar de várias formas. Algoritmos de IA estão sendo usados para analisar o mercado, prever tendências e até para desenvolver novas criptomoedas com contratos inteligentes mais eficientes e rápidos. Além disso, tokens baseados em IA estão surgindo e algumas criptomoedas estão começando a utilizar machine learning para melhorar a segurança e a velocidade das transações. Mas o grande potencial pode estar na tokenização de dados e na automação de contratos. Imagina um mundo onde você pode fechar um contrato de aluguel, a compra de uma casa ou até mesmo contratar serviços sem precisar de um cartório, banco ou mesmo de um advogado. Aqui no Brasil não é tão comum as pessoas contratarem um advogado para auxiliar na compra de uma casa, mas existem países, como na União Europeia, por exemplo, que é obrigatório a contratação de um advogado para gerenciar os detalhes de compras de imóveis. Mas imagina se nada disso fosse mais obrigatório, porque haveria a opção de ser tudo registrado automaticamente em blockchain e com segurança garantida por inteligência artificial. É justamente isso que o mercado está vislumbrando para o futuro. Ah, e tem mais! Os bancos centrais também estão se movimentando. Alguns países já estão criando suas próprias moedas digitais, conhecidas pelas siglas CBDCs, que significa Central Bank Digital Currencies, e em português, moedas digitais do Banco Central. A China lançou o Yuan Digital, o Brasil está testando o Real Digital e o Federal Reserve dos Estados Unidos também está estudando criar o dólar digital. Ou seja, mesmo os governos que inicialmente tentaram barrar as criptomoedas, agora estão correndo atrás para não ficarem para trás. Então tudo isso significa que as criptomoedas vieram para ficar? Pelo visto, sim. Mesmo com os altos e baixos, o mercado continua crescendo, evoluindo e se adaptando. A inteligência artificial está acelerando esse processo, trazendo mais segurança, rapidez e inteligência para o setor. Mas uma coisa é certa, o futuro do dinheiro já não é mais físico, ele é digital. Agora me conta, você já investiu em criptomoedas? Acha que é o futuro ou só uma bolha prestes a estourar? Deixa seu comentário aí embaixo, não esquece de dar o like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. E até o próximo vídeo!